pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre matemática interessante. Neste vídeo vamos revisitar o rotacional. Quem acompanha o canal viu que eu ainda há bem pouco tempo fiz um vídeo onde explicava como se calculava o rotacional de um campo vetorial. Contudo, neste vídeo eu pretendo fazer uma abordagem diferente e vou tentar mostrar-vos porque é que o rotacional é calculado da maneira que é calculado. Para começar, vamos considerar um elemento de área infinitesimal com altura dy e largura dx. E depois vamos considerar que este elemento infinitesimal está mergulhado num determinado campo vetorial φ. Este campo vetorial, para efeitos da demonstração que eu vou tentar fazer, é em duas dimensões. No final, quando vocês perceberem o que é que aconteceu em duas dimensões, é só expandirem a ideia para três dimensões. Temos, portanto, um campo vetorial φ. Não interessa se é um campo magnético, se é um campo elétrico, se são fluidos a mover, não tem qualquer importância, porque o cálculo do rotacional não depende do que é que o campo é constituído. E o que é que nós vamos fazer agora? Vamos apenas ver o que é que acontece quando nos deslocamos na horizontal. Eu já representei aqui um vetor vertical que representa a intensidade do campo φ no ponto central do elemento infinitesimal. O que eu quero saber é como é que este vetor varia quando eu me desloco na horizontal. Mais uma vez, eu estou a analisar a variação da intensidade vertical do campo à medida que eu me desloco na horizontal. Se o vetor do campo na vertical não mudar à medida que eu me desloco na horizontal, isto corresponde à situação em que dφ j dx é igual a zero. Eu tenho, portanto, uma derivada parcial espacial que me diz que o vetor ao longo do eixo do x, o vetor que aponta para cima não muda, é constante. E neste caso, em que o vetor não muda, esta componente do campo φ não consegue causar rotação no elemento infinitesimal. Vejam, consideramos, por exemplo, este vetor aqui que está mais à direita. Ele está a aplicar uma força para cima. Está a tentar fazer rodar o campo infinitesimal no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Mas existe um outro vetor, exatamente com a mesma intensidade, que está à esquerda do ponto central, à mesma distância, e que está a contrabalançar o momento que o vetor da direita está a construir. E, portanto, eles anulam-se uns aos outros e podem estar, eventualmente, a fazer uma deslocação para cima do ponto, mas não causam momento no ponto. Será que isto é o suficiente para dizer que o campo φ é irrotacional? Não. Temos que garantir que na direção horizontal acontece exatamente a mesma coisa. Ou seja, na direção ortogonal àquela que estivemos a ver, tem que acontecer o mesmo. Tem que acontecer que também não haja variação do campo à medida que nos deslocamos na vertical. Temos que ter certeza que não há variação do campo na horizontal. Isto corresponde à situação em que dφ e dy é igual a zero. Reparem numa coisa, os vetores na horizontal podem até ter intensidades diferentes dos vetores da vertical. Não faz mal, isso não vai causar rotação no elemento infinitesimal. As variações deles é que têm que ser nulas, eles têm que ser constantes. Podem ser diferentes, mas têm que ser constantes. Este é o primeiro caso que nós tivemos a analisar, é o caso, portanto, em que ambas as derivadas são nulas e não há, portanto, variação do valor dos vetores. Antes de passar para o caso 2, vocês poderão perguntar-se, nós estamos a analisar o que é que acontece na vertical quando nos deslocamos na horizontal e estamos a analisar o oposto, que é o que acontece na horizontal quando nos deslocamos na vertical. Mas porquê é que nós estamos a desprezar estas derivadas aqui? Porquê é que nós não vamos ver o que é que acontece quando nos deslocamos na horizontal para o campo horizontal e a mesma coisa para o vertical? Porquê é que isto não afeta o rotacional? Por um motivo muito simples. Física básica. Lembra-se o que é necessário para criar um momento? É preciso um braço e uma força. Se a força for perpendicular ao braço, temos momento. Contudo, se a força for aplicada ao longo do braço, não existe qualquer momento criado pela força. O momento resultante é nulo. Pode haver um deslocamento, mas não há momento. Aqui é a mesma coisa. Se nós estivermos a analisar a variação do campo ao longo da direção em que nos estamos a deslocar, isso não vai causar momento
no ponto, correto? Agora que já vimos este pequeno pormenor, vamos passar para o caso 2. No primeiro caso, ambas as derivadas eram nulas. Vamos ver o que acontece se as derivadas não forem nulas. Vamos novamente começar a analisar primeiro a situação em que estamos a deslocar-nos na horizontal e a analisar a variação vertical do campo. E suponhamos que esta derivada é diferente de zero. Significa que o campo está a variar à medida que nos deslocamos na horizontal. E neste caso, se olharmos ali para aqueles vetores a azul, é bastante intuitivo que a forma como os vetores estão distribuídos à volta do ponto central do campo infinitesimal vai causar uma rotação do campo no sentido contrário ao ponteiro do relógio, porque a força que está a ser aplicada, por exemplo, para este vetor que está aqui mais à direita, é contrabalançada por uma força inferior se nós andarmos a mesma distância para a esquerda, porque o vetor à direita é muito mais intenso que o vetor à esquerda. Isto vai, portanto, o somatório, o balanço de todas estas forças a multiplicar por estes braços, digamos, o integral, digamos, destas intensidades distribuídas ao longo do eixo do X, vai causar uma torção do campo no sentido contrário aos ponteiros do relógio, ou seja, no sentido positivo. Será que isto é o suficiente para dizermos que o campo φ é rotacional? Não. Não, porque pode acontecer que na direção vertical está a acontecer um processo idêntico e pode acontecer que os dois fenómenos se anulem um ao outro. De facto, se a derivada parcial do campo φ em relação ao eixo dos x e em ordem a y for igual à derivada parcial deste campo ao longo do eixo j e em ordem à variável x, significa que os dois momentos que são criados pelas duas variações anulam-se um ao outro e o campo é irrotacional. É preciso sempre fazer o balanço destas duas derivadas e verificar se elas não se estão a anular uma à outra. Se uma delas for ligeiramente maior que a outra, então, neste ponto, o campo será rotacional. Se elas forem iguais, elas anulam-se e o campo não é rotacional naquele ponto. E é por causa disto que a definição do rotacional é esta. É a diferença entre essas duas derivadas. Mais uma vez, eu estou aqui a cingir-me a um rotacional em duas dimensões. Vocês já devem saber que o rotacional é sempre calculado em três dimensões, mas o que é preciso é que vocês compreendam o que é que aconteceu aqui neste plano XY e depois só têm que expandir este conceito para três dimensões. Espero que o vídeo tenha conseguido explicar porque é que o rotacional é calculado daquela forma, porque é que existe rotação umas vezes e outras vezes não, porque é que as derivadas são utilizadas para fazer o cálculo e porque é que existem outras derivadas que não têm qualquer influência no rotacional. Fiquem atentos a mais publicações sobre matemática e até à próxima.